número 1, o tópico do número 1, o subtópico, aliás, ele diz assim, ó: a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Então, falando aí da cidade de Corinto, pela sua localização e da sua importância no Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a sua segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Isso vai estar em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 7. Então, quando primeiro, Paulo, a cidade de Corinto, a igreja em Corinto, foi estabelecida na segunda viagem missionária de Paulo, né? E depois dele se ausentar, ele ficou aproximadamente 1 ano e meio, né, em Corinto, e depois deixou pessoas ali para fundamentar a igreja, para direcionar, orientar. E depois da sua ausência, ele escreveu, e nas suas primeiras falas a respeito da igreja, ele já falou assim, ó: nenhum dom vos falta, nenhum dom vos falta. Então, a gente já entende que os dons espirituais que foram citados aqui, né, lá em Coríntios capítulo 12, né, então eles eram abundantes na palavra da sabedoria, na ciência, no falar em línguas, enfim, era reconhecidamente uma igreja cheia de dons, né? Mas aí, mais para frente aqui, a gente vai entender que apesar da quantidade de dons, eles não estavam sabendo administrar isso conforme o Espírito de Deus, através da ordem, através de algo que fosse transmitir passividade, paz e não confusão, né? Então, por quê? Porque cada um interpretava para si o dom da maneira que o elitizava, né? Então, é reconhecido que o apóstolo Paulo ele é bem inteligente, com a inteligência do Espírito, que entender e reconhecer que havia muitos dons naquela igreja, muitos dons. O número 2, ele vai dizer assim, ó: uma igreja de muitos dons, mas carnal, né? Aqui que a gente deixa a observação: muitos dons, mas carnal. Aí a gente já vai ter como, né? Tantos dons espirituais, mas ao mesmo tempo carnal. É isso que a gente vai entender. E essa carta de Paulo, esse tratado de Paulo, ele continua sendo atual, primeiro, para uma reciclagem. Aquele que já ganhou uma maturidade, no sentido de ter dons e saber o propósito desses dons, amém? Mas mesmo assim, né, como o ser humano é muito esquecido, ele tem que voltar novamente e se reciclar em informações, para não deixar em algum momento subir para a cabeça de uma maneira mal interpretada o uso dos dons e se tornar carnal. Para uma geração que talvez nem sabe que existe parâmetros, porque existe uma geração de, entre aspas, né, pentecostais, que não tem um parâmetro de organização, de comportamento a respeito dos dons espirituais. Isso acaba gerando polêmica, escândalos e ao mesmo tempo acaba minando o real propósito dos dons espirituais na igreja. Sim. Daniel, a questão falar do dom espiritual é muito delicado. Eu acho que é por isso que não tem muita normatização, nem assim de acordo com a palavra. A pessoa não prefere nem tocar no assunto, porque você pensa assim: eu estou tocando com Deus, eu estou tocando com o Espírito Santo. Então, eu não vou nem falar, deixa acontecer, porque vai que é Deus, né? Então, não tem discernimento, não tem a visão, e também fica em medo. Vai que eu
os irmãos estão aqui, nós estamos aqui hoje também para, vamos dizer assim, nos armar em conhecimento. Porque a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, né, o provérbio diz: o conhecimento te liberta. Ela tem o conhecimento de determinado assunto, no caso dos dons espirituais, e ela procura ser espiritual, ela é melindroso, né? Não, é o Espírito Santo, né? E a pessoa fica, uns ficam com medo, outros ficam com excesso de reverência, outros idolatram, né? A pessoa que tem um determinado dom, seja profecia, seja línguas, né? E acaba, por falta do conhecimento, ela não tem a coragem de entender que os espíritos devem ser filtrados, testados. Filhinhos, vede se os espíritos são de Deus, olha, analisa, João falando, né? Então, quando eu me armo do conhecimento, aí eu tenho mais ousadia. Mas é fato que na atualidade, né, muitos são vistos como super profetas, e há uma idolatria, uma interpretação. Sim, posso falar? Um dos talentos mais importantes é o discernimento do espírito, a saber a procedência. Isso só é realizado, as pessoas têm um pensamento que diz assim: não, isso aí acontece porque ele recebe um imediatismo do céu para saber se isso é de Deus ou não é. Na verdade, é só em parte, porque todo julgamento que é feito em cima disso é avaliado pela Bíblia, entendeu? Então, qualquer pessoa que não tem embasamento bíblico, ela não consegue discernir, entendeu? O que é de Deus e o que não é. E esse é o detalhe. E como as pessoas, a maioria dos crentes no mundo, não tem um apelo pela leitura da Bíblia diária, conhecimento pleno, o que acontece? A maioria se sente incapaz de julgar. E é julgar mesmo, a palavra é julgar. Por quê? O próprio apóstolo ensina: quando houver a profecia na igreja, ela é digna de julgamento pela palavra. Se qualquer, por exemplo, outro dia nós tivemos um problema aí, né? Nós tivemos um problema aí, estava lá, alguém anunciou que não sei que dia ia acontecer uma mortandade, não foi? Aí, crentes desesperados, irmãos, outros que tiveram contato com a gente, o que faz? Aí a gente tem que pegar o que é a Bíblia e julgar pela Bíblia e falar: irmão, isso é mentira, isso não vai acontecer, por causa disso. Foi ali discernido, não foi ali discernido que aquela profecia era enganosa? E a Bíblia lhe dá direito de julgar a profecia. Isso mesmo. A gente volta naquele ponto de que quem dispunha do conhecimento bíblico, e onde adquire esse conhecimento bíblico? Lendo a Bíblia de forma particular, frequentando um sistema de ensino que é a escola bíblica dominical, e também os cultos de ensino, e pedindo a Deus a ciência da interpretação daquela palavra. Então, quem tinha o conhecimento, quando esse camarada começou a soltar essas profecias e colocar muita gente em pânico, né? Tem até uma pessoa conhecida aqui em Boa Esperança, que ela mandou uma mensagem para a irmã Maqueira e tal, e o que acontece? Pela questão do conhecimento, ela ficou apavorada, muito apavorada, porque se ela dispusesse do conhecimento, ela ia entender: pô, peraí, que negócio é esse de cavaleiro amarelo? Falou coisas da grande tribulação, ela enfatizou a questão do destaque da mídia. Então você vê que havia um fundo, além errado, né? Havia uma questão de autopromoção. Ainda teve um detalhe importante nessa história, que a gente passou a atitude de ter manifestações que não são da parte de Deus é necessária para o crescimento da igreja, para que a igreja verdadeira possa se manifestar. Por quê? Infelizmente, é um caso trágico, triste, não é cômico, não é triste. Entendeu? É muito sério. Um pastor, um determinado pastor da cidade, né, enviando mensagem para a gente, para falar assim: olha, irmão, mas olha com carinho essa situação. Eu nem conheço ele, mas ele teve essa ousadia de mandar mensagem, não só para mim, individualmente,
os demais serão influenciados por aquela pessoa, e aí que abarca a estrutura mesmo. Lendo o número 2, a gente está falando que Coríntios era rica em dons, ela tinha muitos dons, é reconhecido isso por Paulo, mas Paulo, com sabedoria de Deus, ele começa a destacar que os dons em si, na sua quantidade, não era tudo. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seus meios divisões. Agora, junto com esse pacote de dons que existia lá, olha a parte grave: divisões, inveja, imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? É uma pergunta grave. Por quê? Porque hoje, sem lançar nome de qualquer pessoa ou igreja, hoje existe igrejas e pessoas que vivem uma vida totalmente imoral, embasada nesses adjetivos negativos que Paulo usa aqui. Tem dons e as pessoas a seguem. Então não casa muito bem a questão da imoralidade, de uma vida longe de Deus, com a questão dos dons. Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então a gente já aprendemos aqui com a Bíblia, aprendemos aqui com Paulo. Abre, por gentileza, abre 1 Coríntios capítulo 3, o verso 1 e o verso 3, para deixar bem claro o que Paulo está destacando. Repito, com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada espiritual e sim carnal. Então, nem de longe. Alguém achou a referência? 1 Coríntios capítulo 3, o verso 1 ao 3. Resolvemos a situação. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 1 e o verso 3. Lembrando que primeiro Paulo falou assim: eu fico feliz por vocês, porque não falta dor nenhum para vocês. Paulo chama no início da sua carta aos santos que estão em Corinto, né? Então ele reconhece a posição espiritual deles, reconhece os dons espirituais deles, mas fala assim: peraí, apesar de vocês falarem línguas, apesar de vocês profetizarem, apesar de haver cura, e nós estamos falando de um conjunto, de uma referência de dons completos, né? Completo, maravilhas, milagres, fé. Então pensa no poder que tinha aquela igreja. Mas a referência e eu, irmãos, não vos pude falar, é a primeira vez que nós falamos. Isso. Não vos pude falar como espirituais, mas são carnais, como a meninos de Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podi, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Isso. Então é isso que nos abre os olhos do entendimento. É aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então tem muita gente esperando alguém interpretar a Bíblia para ele do seu modo, e aí corre-se o risco de muitas distorções, porque esse tratado aqui, para algumas pessoas, é como se pôr o dedo na ferida, um ponto muito nevrálgico, porque elas não aceitam serem orientadas
e entra aquilo que o nosso irmão Ricardo falou. Não, isso aqui é de Deus, né? Só o fato da pessoa às vezes manifestar em línguas cria na mente do outro, fala assim, não, esse aí é elitizado, ele está blindado, eu não posso, opa, reverendo, santo, enfim, né? Então, partindo para o número 1, que hoje nós estamos com um tempo bem mais curto, partindo do subtópico 3, dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. É um presente, é uma dádiva, é algo que ele entra na palavra graça também, que é algo que ele me dá como ferramenta e eu nem merecia, mas agora ele me dá para que eu faça um bom uso, objetivando como algo o irmão que está do meu lado, edificando o irmão. Eu lembrei até da aula do nosso irmão pastor Rodrigo, que ele deixou muito claro e enfatizou muito bem isso. Não é o fato da pessoa ter que ele é super ou superior aos demais. Todavia os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultados da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Aí entra uma palavra que quem falou foi a autoridade, a própria palavra, que é Jesus. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Ou seja, nós estamos falando de grandes ações espirituais que muitos homens, os dons espirituais da vida dele, traz essa promoção, traz esse acontecimento. Não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus capítulo 7, o verso 22 e 23. Então, irmãos, eu vou falar para vocês, eu passei por poucos lugares, mas eu posso falar que, não sem citar denominação, igreja, mas existem lugares que existe uma facilidade maior das pessoas, quando vê alguém falando em línguas, profetizando e fazendo algumas promessas em torno de coisas espirituais, elas vão mesmo, elas se sentem muito cativadas por isso, né? Quando você, vai ter revelação, vai ter um homem revelando até o CPF e o RG, e elas vão, mas elas não sabem se a vida daquela pessoa está enquadrada na autoridade maior do que qualquer profecia, maior do que qualquer dom, que é a palavra de Deus. Então, existem lugares que parece que são, né, o terreno é mais fértil para esses acontecimentos. Então, o que acontece? Mediante o choque da palavra de Deus e o renovar do entendimento acerca da palavra de Deus, além de, tem um ponto aqui que toca em nós, né? Porque às vezes, aí eu falo, nossa, eu prego, né? Então vem para nivelar todo mundo e entender que os dons são dados pela graça de Deus, pela bondade de Deus, e que não temos mérito nisso, e vem também para nos levar a discernir aquilo que está diante de nós, né? Sim. Geralmente, pela a minha pequena trajetória aí, a gente sabe de várias cidades onde eu já passei, então a gente descobre ao longo do tempo que os lugares onde a propensão de lotar igrejas com esse chamariz, geralmente são lugares onde igrejas onde não há uma escola dominical eficiente, entendeu? Não vou falar eficaz, não, eficiente. Não há uma escola dominical eficiente.
pergunta? Pode. Mas se o próprio pastor não gosta de escola bíblica, ou não procura promover, e aí o que vai ser dele e dos demais? Aí está, justamente, nos lugares onde não tem, é porque justamente a implantação já não parte de um sintoma do pastor. Né? Se não tem, por exemplo, aqui, nós não somos um grupo muito grande, mas nós somos um grupo que é coeso nessa questão. Entendeu? Nós aqui, quando nós estamos aqui nesse momento, nós temos a nossa mente, nós precisamos aprender a falar. Nós temos um grupo. Certo? O que acontece? Ainda que o pastor, no meu caso, vamos supor que eu fosse o ausente da história, mas se esse grupo estivesse em qualquer ambiente que denotasse, não, isso aí está errado, alguém ia se manifestar. De duas formas. Ou ele não ia ficar, que ele fala, não. Ou ia pregar. Ou ele ia falar, chamar o pastor e falar, ó, você está bem. Então, geralmente nesses lugares são os lugares onde dá muita vazão. Ou então, às vezes, até tem uma escola bíblica dominical e tem lugares que eu já vi que tem escola bíblica, tem culto de ensino, mas não da forma que deveria ser a didática. A didática implementada às vezes não funciona. Porque, por exemplo, você tem um superintendente e você tem professores. Graças a Deus, aqui nós temos esse alinhado, a visão do superintendente e do professor com relação ao processo de ensino. Mas tem lugar que não funciona. Diverge até entre si, né? Diverge entre si. Não acredito nisso. Aí o que acontece? Aí dá esse tipo de vazão. Então é bom que se busque no Espírito também uma harmonia daquilo que se está pregando. Pelo Espírito, pela interpretação bíblica, é isso, né? Então, a síntese do tópico 1 diz: os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. É um favor. Graça divina. Ele não deve ser usado para elitizar o crente. Eu lembro de uma situação, vou citar aqui. Tem gente que recebe ou diz que recebe um dom, mas de uma maneira bem estranha, e depois toma isso como oficial e começa a impor isso às pessoas. Exemplo, tem pessoas que em expressão de tempo muito rápido fala que é pastor, e ela começa a impor isso às pessoas. Nós estamos falando de dons espirituais e dons ministeriais, né? Pô, eu sou pastor, viu? Você me respeita como pastor. Mas na verdade ele não tem vocação, não tem chamada e não recebeu nada de Deus, né? E tem os que vão após suas pisadas. O tópico de número 2, agora desse ano: edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Em Coríntios 14:4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas, né? E também cantar em línguas, né? Existe, está na Bíblia, proveniente do Espírito, é uma bênção espiritual maravilhosa. Aí um dos pontos mais polêmicos dentro da igreja de Corinto, ela estava em torno principalmente do dom de falar em línguas. Vamos lá entender o contexto também espiritual de Corinto. Corinto, ela era uma cidade idólatra e tinha influência nos cultos a alguns deuses da questão das línguas também. Então tinha essa questão. Então muita gente que se converteu, né, de um determinado deus por nome de Delfos, e o ápice da espiritualidade, ou de um apogeu de uma espiritualidade no culto desse Deus aí, né, pseudo-deus, era justamente falar em línguas. Mas quando havia essa organização nesse culto pagão, o que acontece? Então eles tomavam aquilo como se fosse o auge do culto, o melhor momento, né? A parte que eles atingiam a maior espiritualidade.
Só que aí veio o evangelho nessa igreja, pessoas se converteram. Atos capítulo 18, 1 ou 8 ali, vai descrever que Corinto foi alcançado. E essas pessoas agora vinham para a igreja de Jesus Cristo. E muitos deles, nessa questão das línguas, elas queriam falar uma mais do que as outras de forma desordenada, talvez trazendo a ideia antiga que elas tinham, a concepção antiga, que aquilo era o que poderia levar mais próximo de Deus, né? Então a gente vê o pano de fundo espiritual da cidade de Corinto e vê também a leitura que foi feita aí no 3, 1 e 3 sobre Paulo chamando eles de meninos. Por quê? Porque eles falam assim, precisa maturidade, né? E é muito bom entender que Paulo aqui ele fala de forma contundente, mas ele fala de uma forma corretiva. E é tão bom quando Deus fala conosco em qualquer ocasião, para uma orientação, para uma vida no futuro, mas de maneira corretiva. Quando Ele chega até nós e fala assim, não vai por esse caminho não, você vai por esse aqui, porque esse aqui você não vai ser feliz. Então a correção do Espírito transmitida por Paulo aqui é muito importante. Então ele fala assim, ele fala que a língua era mais para uma edificação pessoal. É uma coisa tão misteriosa e poderosa ao mesmo tempo, falar em línguas, porque até a Sofia estava meio que questionando, né? A gente estava ouvindo uma pregação da Camila Barros e ela estava falando em línguas, e ela falou assim, mas ela perguntou para mim, pai, você entende alguma coisa? Eu falei assim, eu não entendo, porque mas você fala, ela falou assim, eu não entendo, porque é algo muito particular, é eu e Deus. Então, ou seja, a língua é um momento tão poderoso que é você e Deus. Seja para uma intercessão, seja para um momento de adoração, seja para um momento de uma visitação de Deus tão íntima e particular que nem Satanás sabe o que você está falando, né? Então, só que aí os crentes de Corinto estavam lançando isso a línguas como fosse para edificar outras pessoas e não a si próprio. Então ela é para mais um devocional particular. E eu queria abrir um parênteses aqui, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura que as pessoas só falam em línguas na igreja, a maioria delas. O que nós temos que entender é que nós podemos falar em línguas no momento de devocional e de oração com Deus, na nossa casa, porque a gente fica esperando o culto, né? Aquele momento do culto e tal, lógico, mas é preciso que se desenvolva essa questão de independência devocional. Por quê? Porque senão eu fico esperando somente o toque de Deus, o toque do Espírito Santo naquele momento do culto. Então o crente tem que entender que lá na sua casa, em um momento particular, dobre seu joelho, deixa fluir a presença de Deus e a manifestação das línguas. Então, sim? Isso num ambiente diferente da igreja. Não, na rua. Na rua. Na rua. E sim. Eu mesmo já tive ocasiões de cruzar com Deus na rua, no meio da rua. E eu não vou dizer que foi o diabo, não, porque Deus usou e cumpriu, e profecia que cumpre. Entendeu? Então o que acontece? A gente precisa ter essa noção, ter o senso crítico de saber quando Deus está nos usando e quando não é Deus que está nos usando. Eu acho que é isso que falta, por isso aconteceu toda essa confusão na igreja de Corinto. Uma vez que entende que as línguas são para a própria edificação, mas se não houver a profecia em cima da interpretação do que foi atribuído, então eu acho que é isso que está faltando lá. Uma organização. Vamos prosseguir então. Olha, falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa, né? Não é porque é minha irmã, não. Minha irmã é o Mário Machado e assim
ela já tinha um tempo de carreira na fé, e uma vez eu vi ela orando, era um círculo de oração, e ela cantava Quão Grande És Tu, e ela cantava em línguas, e eu achei isso, já vi outras pessoas também, né? Ou seja, orar, falar com Deus, a intercessão, é aquele momento, entenda, desse falar em línguas, que cumpre-se aquilo que está em Romanos, há gemidos inexprimíveis, que nós não conseguimos expressar, que Deus leva, que o Espírito leva até Deus, né? A gente vai entrar em algum modo aqui, falar sobre Número 2, tópico 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito com ajudar as pessoas. Outro ponto crítico. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais, agindo assim edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Paulo, na verdade, no capítulo 12, ele destaca, faz a lista dos dons espirituais. Ele começa dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento sobre os dons espirituais. Então ele faz a lista dos dons espirituais e depois ele traz uma analogia perfeita acerca de como esses dons deveriam ser usados no futuro, ou dentro da igreja. Ele faz a analogia do corpo, né? Dos membros do corpo, né? Um membro não pode olhar para o outro e dizer assim: eu não preciso de você, né? Então ele faz muito bem uma contestação e trazendo uma forma pedagógica que o meu dom, né? O dom que os irmãos têm são justamente para servir um ao outro. Quando a gente deixa isso de lado, esquece do propósito. Então ele estava falando além de falar em línguas e outras coisas, mas não estava beneficiando ninguém. Eles queriam se auto-beneficiar. Não, eu vou me beneficiar aqui, eu vou profetizar, eu vou falar em línguas, mas o irmão, né, ele não recebia a parcela de contribuição em amor, que não é o amor verbal que nós estamos falando, um amor em uma atitude parecida com a de Cristo, com a referência em Cristo, como diz João, o amor de amar uma pessoa e se apresentar a vida por ela. Então é justamente essa questão dos dons. Então Paulo entra aí com respaldo. Vou adiantar um pouquinho. 3, edificando até o não crente. Agora a gente vai diferenciar a questão das línguas, que ela edifica somente a pessoa. Claro que quando eu vejo alguém falar em línguas de forma autêntica, eu entendo que Deus está no ambiente também. E o não crente também entende. Olha, eu até arrepiei, né? Não é uma coisa estranha, isso acontece. Eu falei: nossa, eu arrepiei. Ou seja, ele sentiu algo diferente, um toque de Deus também, porque o outro está falando em línguas. Então, edifica-se, mas existe algo que edifica muito mais, que é a questão da profecia, da explanação, da pregação da palavra. Paulo mesmo, ele falou aí, né? E pode ser que a gente repita essa informação. Irmãos, quando eu fui ter convosco, eu preferiria falar, né, 5 palavras de forma inteligível, que vocês entendessem, para que vocês fossem edificados, do que 1000 palavras em línguas estranhas. Ele não estava proibindo, mas ele estava falando a finalidade de cada dom. O número 3 diz assim: edificando até o não crente, embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificar a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que toda a igreja fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Nós já dissemos isso, né? Todos quantos vieram a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós.
como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? O autor, eu achei muito forte o que ele falou no livro dele, no livro de apoio, mas é uma realidade. Ele pegou um exemplo da vida dele, né? Um exemplo que ele foi pregar uma igreja e chegou lá e ele não teve nem condições de pregar, porque falava-se muito desordenadamente e talvez aquelas pessoas estavam falando assim: nossa, vamos mostrar nossa espiritualidade, né? Talvez até o pastor daquela igreja tinha orgulho de ser pastor daquela igreja, mas ele chegou num determinado lugar e não conseguiu pregar. A outra situação que ele está como exemplo é se numa mensagem de rádio, né, vamos falar 15 minutinhos, alguém vai ser edificado do outro lado? Não, né? Então essas não são críticas desprovidas de um respaldo bíblico, entenda bem, né? Então são situações. Agora vamos pegar essas referências, todos que vierem a frequentar nossas reuniões. Então a pessoa entrou aqui, tem que ter uma mensagem inteligível, né, que ela vai entender, e graças a Deus nós temos isso, né? As pessoas que entram dentro dessa casa, elas recebem a mensagem de Deus, sabem que Deus falou com elas, entendem o intelecto, o espírito é tocado, a alma é tocada, e ela sai dando glória a Deus, entendendo: olha, Deus falou comigo, né? Isso graças a Deus tem acontecido. Eu quero ler as duas referências aqui, 14, 23 de Coríntios e o verso 9. O 23, eu vou ler o 9 que está na sequência. 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar, né? Então, eis aí agora o verso 23, diz assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, aqueles encontramos, sabe? Só língua. Choque de vaso, encontro de vaso, choque de vaso. Então a pessoa, aí vai uma pessoa que não sabe nada da questão bíblica, do cristianismo bíblico, e entra ali. Ele vai sair dali com que tipo de impressão, que comentário, né? Então é a Bíblia, nós estamos citando aqui, eu vou repetir, ó. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em douto ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Esse povo está doido, sai fora. Ele não entendeu. Mas se tivesse ali o equilíbrio bíblico, né? Um começa a falar, aí quando Deus transmite a mensagem para o outro se cala, e aí vem o intérprete, a interpretação. E aí sim a pessoa fala assim: olha que interessante, Deus está falando. Entendendo essa parte, nós vamos adiantar a leitura, que nós temos aí poucos minutos. Vou fazer aqui a síntese do tópico 2. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente. 2 pontos: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Então existem dons que ele vai beneficiar mais outro do que a nós mesmos. Nós seremos um canal na mão de Deus, portadores de dons, mas com o objetivo de Deus: abençoa meu irmão, edifica o meu irmão através daquilo que o Senhor me deu, edifica ele, abençoa a vida dele, estrutura a vida dele, que ele cresça, que ele seja abençoado, que ele tenha direção dentro da tua palavra. Por quê? Porque há algo que Deus te deu para beneficiar a outra pessoa. É aquilo, né? Não existe escola bíblica sem professor e sem aluno. Então, nós dependemos dos alunos e vice-versa. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Os dons também ele tem a via de mão dupla, é um alto benefício. E além dos dons espirituais, existem pessoas que têm talentos especiais, que servem para abençoar a vida do irmão. Deus não deu à toa para nós um talento diferente. É justamente para chegar e abençoar a vida do irmão. Edificar, tópico de número 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e 14, para falar a respeito dos dons da igreja.
O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito. Olha, e frisa bem isso. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito que opera em mim, opera no irmão Renato, opera no pastor, opera. É um Espírito só. O que nós temos que tomar cuidado é para que o inimigo também não venha querer criar cisões, para tirar essa unidade e saber de que fonte nós somos e temos e obtemos de Deus, que é do Espírito Santo, né? Para que haja um perfeito andar dessa engrenagem. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Isso está lá em Coríntios 13, todo capítulo, né? Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, é por isso que eu sempre já falei em outras ocasiões, é por isso que o capítulo de número 13 de 1 Coríntios, que o 12, que fala de dons, que dá uma premissa e uma lista de dons sobre o corpo de Cristo, e depois Paulo continua no 14, falando a maneira comportamental dos dons. Justamente no 13 tem um capítulo que fala unicamente do sentimento mais poderoso e mais precioso, que é a essência da igreja, e que deve ser a essência da igreja, que é o amor. É o amor ágape, o amor altruísta, o amor que nos faz lembrar quando nós estamos diante de uma situação de perdão a outra pessoa, e quando porventura a gente não quer perdoar, a gente lembra que foi perdoado, sente o amor do perdão de Deus em nós e libera sobre a vida daquela pessoa, não só a respeito do perdão, mas talvez de uma ação de que a pessoa não tem mérito. Daí a gente volta para a cruz e lembra assim: recebi sem merecer, eu preciso também doar para quem não merece, porque isso é o amor de Deus. Então os dons espirituais, se não tiver esse envolvimento com o amor que vem da parte de Deus, ele é inútil, ele é vazio, ele é vago. Voltamos àquela expressão de Jesus: olha, no teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilha, fizemos tanta coisa. Eu não conheço vocês não. Vocês podem ter feito isso, mas vocês tiveram uma atitude em obra, atitude real de amor ao próximo, né? Aí entra a pessoa querendo testar Jesus. Mas quem que é meu próximo? Tem uma atitude que demonstre o amor de Deus. Se você é usado por Deus, seja em qualquer área, ministerial, dons de serviço, dons, enfim, de misericórdia, de ajuda, entenda que o que faz a diferença, o que estabelece Cristo no coração daquela pessoa, porque o que é edificar os outros? É manifestar Cristo para outra pessoa, para que ela se fortaleça, e o conjunto da igreja se fortaleça, porque todos individualmente foram fortalecidos por Deus. Essa parte é muito importante. 2, entendemos aqui sobre o amor. Depois eu tenho só um subsídio bibliológico, mas ele é curtinho. Mas vamos lá. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem a igreja. Edificarem como? Moral, doutrinariamente, a igreja local. Espiritual, moral e doutrinariamente. Aí entra um bando de gente. Você: eu não preciso de liderança de igreja. Quem falou que não? Quem definiu e quem estabeleceu a liderança de uma igreja, um governo dentro de uma igreja, foi o próprio Cristo. Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para, e aí começa uma lista: pastores, doutores, mestres, pessoas que serão responsáveis para levar as pessoas a parecerem-se com Cristo, porque aquele texto diz: para que as pessoas se tornem a semelhança do varão perfeito que é Cristo.
Esses homens e mulheres de Deus, pessoas que têm uma responsabilidade eclesiástica na casa de Deus, na obra de Deus, eles são apenas servos de Cristo para edificar outras pessoas, para que elas pareçam-se cada vez mais com Cristo. Então, não tem como, aí eu volto aqui, Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja. A igreja é o edifício de Deus, ao comparativo, é uma construção. Nós estamos dia a dia sendo construídos, nós fazemos parte desse edifício. Os ministros, sábios arquitetos. Então, os ministros devem ser sábios porque têm a sabedoria do Espírito, têm a sabedoria de Deus para edificar a igreja. Paulo, ele não é que ele bateu no peito e se autodeclarou, falou assim: ó, eu como sábio arquiteto, eu sou sábio arquiteto, estou edificando, mas o fundamento é um só, é Jesus Cristo. Então busquemos envolver-nos com a sabedoria que vem do alto para continuarmos sendo edificados e contribuirmos para a edificação da igreja. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre o seu alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu vejo duas coisas aqui: privilégio e responsabilidade. É um privilégio saber que todos nós, sem exceção, todos nós somos contribuintes para o crescimento da igreja. Todos nós, sem exceção, até uma criança, nós podemos ser contribuintes para esse edifício ir crescendo. Nós irmos colocar nos tijolos, colocar as pedras, colocarmos sobre o alicerce que já existe, que é a rocha inabalável, que é Jesus Cristo, que é a doutrina dos apóstolos. É um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Porque se temos o privilégio, é porque Deus, por bondade, falou: bom, Ricardo, eu vou te usar, olha, edifica. É um privilégio, isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo Ele nos torna responsáveis. Pessoal, eu vou te dar todas as condições de você edificar da melhor maneira, da maneira bíblica, da maneira perfeita, da maneira que eu vou te dar, mas tome cuidado em cada pedra que você assenta. E assim somos todos nós. Quem dera muitos homens que se dizem homens de Deus entendessem a seriedade do que é conduzir uma igreja, do que é ser um mentor espiritual de uma igreja, de pastorear, de guiar, de edificar, de falar uma palavra que pode dar vida ou dar morte para uma pessoa, seja ele quem for dentro do corpo de Cristo, mas que exerça uma responsabilidade de edificação. Muitos têm servido de instrumentos de destruição. Muita liderança está servindo de instrumento de destruição. E aí eles estão jogando fora, desprezando o dom que Deus deu a eles, que Paulo falou para Timóteo: não despreze o dom. Estão destruindo. E muitos estão colocando um edifício que no futuramente vai ruir. Cristo não vai ruir, a igreja não vai ruir, porque ela continua inabalável. Mas quantas vidas estão desgastadas, quantas pessoas por causa de homens que se dizem líderes e simplesmente quando pega o microfone falam um tanto de heresia, um tanto de coisa que só destrói a pessoa, que pode conduzi-las ao inferno. É uma responsabilidade muito grande que está sobre as nossas vidas. Essa parte eu já vou passar para o 3. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exorta a igreja. Eu quero que já abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, 1. E também Tito, que essa palavra despenseiro nós vamos encontrar nos 3 lugares. Eu mandei ontem para uma maqueira só para guardar. Deixa eu consultar aqui. A primeira referência é 1 Coríntios capítulo 4. A segunda é Tito 1, do 7 em diante. E a outra já está aqui, que é 1 Pedro capítulo 4.
O que nós vamos destacar aqui, deixa eu fazer a leitura, daí eu destaco a questão do dispenseiro, a gente pega as referências e dá um respaldo. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Então, entendendo a figura do dispenseiro, um administrador, um mordomo. Esse mordomo, ele ficava responsável pela administração, pela compra, pela estocagem, pelo armazenamento, e quando os donos, precisavam, ou alguém precisava, ele ia até essa dispensa e falou assim: está aqui, disposição bem administrada. Então a figura que nós temos sobre os dons espirituais que Deus nos deu é justamente essa de um dispenseiro. Agora, olha que poderoso, Ele nos fez dispenseiros. Isso também é um outro privilégio espiritual muito grande, e isso deve reforçar a nossa fé em ser ousado, em buscar mais na dispensa de Deus para as nossas vidas e para abençoar outras pessoas. Deus, eu vim até a sua dispensa, porque na sua dispensa ela é inesgotável para transmitir a outras pessoas. Então ninguém pode se limitar. Olha, o dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. E nós estamos em família. Efésios 2 diz que somos família de Deus. Nós temos uma cidadania dos céus e somos família de Deus, Eu já ouvi mais de uma vez dentro dessa casa, principalmente quando eu vim para cá, muitos irmãos quando pegam o microfone dizem: nós estamos em família, eu ganhei uma família. Mas nós estamos falando da família local e da família de Deus, que é a igreja de Jesus. Nós, como mordomos, precisamos alimentar a família de Deus. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Está lá em 2,19 de Efésios. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Aqui já vai estar a referência de 1 Pedro 4,11, eu vou ler pela revista, depois um dos irmãos já lê 1 Coríntios 4. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Formidável, poderosa essa palavra. Pedro lhe dá aqui, administre o dom de Deus que você, como bons dispenseiros, como bons administradores, como pessoas que se preocupam com a administração, entendendo que nós, de acordo com Efésios também, nós somos responsáveis por trazer e mostrar ao mundo e ao mundo espiritual a multiforme graça de Deus. Olha que responsabilidade. É através da igreja de Jesus que o poder de Deus é revelado às pessoas. É revelado, é mostrado o amor, o perdão, a misericórdia, aí envolve os benefícios que Deus queira dar a cada um de nós. E Pedro continua dizendo aqui, se alguém administrar, faça segundo o padrão de Deus, nas minhas palavras, para que Ele seja glorificado. Referência, para a gente partir para a conclusão, 1 Coríntios capítulo 4. Pode. Vocês devem nos considerar servos do Messias, encarregados das verdades secretas de Deus. Glória a Deus. Eu 2, por favor. O que se requer de encarregado é a sua fidelidade. Pouco me importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu avalio a mim mesmo. Até aí. Paulo fala, porque quem me julga é Deus, Eu vou ler, não, é porque a sua tradução é um pouquinho diferente, porque eu estou destacando a palavra dispenseiro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo está dizendo, quando as pessoas olharem para vocês, tem que considerar vocês como ministros de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: ele é crente, eu acho que ele tem alguma coisa para me dar, espiritualmente falando. Ele é crente, eu acho que ele pode fazer uma oração por mim, exemplificando.
Então as pessoas têm que olhar, nós temos que ter um comportamento e um fundamento espiritual de tal forma que as pessoas olhem assim para nós. Olha, irmã, nossa, o que você tem? Você parece que é uma bênção, ora por mim. As pessoas pedem socorro. Assim importa que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, se requer dos dispenseiros é que cada um destes seja encontrado fiel. Então existe uma exigência sobre aquele que tem o dom para dispensar às outras pessoas, que busca na dispensa de Deus para transmitir a fidelidade. Eu já vou ler a outra referência, está lá em Tito 1:7. É claro que algumas aplicações é direto para obreiros, mas isso dá um desdobramento para toda a igreja, porque quem tem um dom, ele tem que administrar esse dom. Diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. E depois vem as outras qualidades. Partindo para a conclusão e um subsídio bibliológico, toma um minuto. O subsídio bibliológico, nós estamos falando do amor. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis, mas o amor representa a essência da vida cristã e é absolutamente necessário. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos. Porém, os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma, um corpo sem espírito. Sem amor, o dom de falar se torna vazio e imprudente. Ele é como o metal que soa, ou como o sino que tine. O metal que soa, que é um gongo barulhento, significa que um pedaço de metal não lavrado ou gongo usado para chamar a atenção, que vem de tinir, significa colidir, ou um som alto, áspero. O sino ou símbolo consistia em duas meias circunferências que eram golpeadas, causando um estrondo. A ideia aqui é de um inexpressível som de metal em lugar de música. Ou seja, esse aqui era um instrumento que nos anfiteatros de Roma era um metal grande que era colocado no fundo para dar uma acústica, para dar um som. Só que ele só servia para fazer barulho. Então os dons espirituais sem essência do amor, envolvido com amor, só faz barulho. Conclusão: a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja e todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefícios particulares, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Concluindo, hoje nós estamos em guerra em muitos sentidos. Os dons espirituais concedidos por Cristo, dado gratuitamente por Ele, é o arsenal, são as armas que precisamos em Cristo Jesus para vencermos as circunstâncias. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Finaliza para mim? Finalizar para mim? Quer? Finalizar.